tenho um amigo que ele tem um cocô muito grande. E aí, não vou citar o nome dele. E aí... É o Ulisses? A gente vai marcar ele aqui no post. Quem quiser saber. E aí ele tem uma faquinha do cocô que ele leva. Que ele real parte o cocô. Tipo assim, Nossa, ele vai... Eu não. tô sério. Ele vai e faz. E aí, quando tá muito grande, ele vai partindo o cocô pra ele poder ir. Que se ficar aquele tablete gigantesco, não vai. Então ele tem que ficar... Ele tem essa faquinha que ele leva na mochila. Eu não quero mais gravar podcast com vocês. Oi, gente, isso, o nosso tema é férias. Meu nome é Ulisses Beleigoli e nas férias eu gosto de dormir tanto até resetar o meu sistema operacional. O meu nome é Guilherme Madeira Martins e nas férias eu gosto de silêncio, calma e solidão. Meu nome é Deco, eu gosto de filmes sobre férias, principalmente férias frustradas. E gosto de criar metas impossíveis de leitura e fazer pequenos reparos na minha casa. Meu nome é Laís Cerqueira, eu gosto de mar, especificamente do mar. Toda vez que eu vou na praia, a única parte que eu gosto da praia é o mar. Amo o sul de Minas e amo acordar depois do meio-dia. Muito bem, estamos começando aqui um podcast com temas férias. Para quem não sabe, o podcast Ensaios, a gente escolhe um tema e cada um de nós, os anfitriões da varanda, traz a sua contribuição aí da sua pesquisa para falar sobre esse assunto. E o nosso tema é férias, que é esse período tão maravilhoso da vida dos brasileiros, de todos os cidadãos do mundo, dos cidadãos da galáxia, que é o período que a gente descansa ou não. Uhum. É verdade. Quem vai começar falando sobre férias? Eu começo, parece que eu começo. Eu quero falar duas coisas sobre férias. Fala, Deco. Primeiro eu quero fazer aquela... Eu esqueci a palavra. Introdução. Muito obrigado, aquela introdução. Férias. Férias vem do latim feriae. Dia de descanso ou dedicado a festas. Com o uso eclesiástico, recebeu o sentido de dia em que se homenageia um santo. Atualmente, significa uma época do ano reservada para o descanso estudantil ou profissional. Isso de acordo com a minha grande amiga Wiki. Acho que é Wikipédia, eu não lembro de Tem onde que eu tirei. ser. Mas Yahoo Respostas. Mas depois uma outra coisa, não sei se vocês sabem disso, eu pesquisei muito, quem inventou as férias foi Christopher Robin, vocês sabiam disso? Do ursinho, Puff? Ele que inventou, o Ursinho Pooh que inventou as férias, pra vender mala. Foi um documentário do Ursinho Pooh. Você viu o filme do ursinho, Puff? O Guilherme não entendeu o sarcasmo, tá, gente? Achei que era tipo a Coca-Cola inventou o Papai Noel vermelho. Porque no filme a ideia é essa, entendeu? Vocês não viram esse filme, não? Não, gente? não vi, não. Gente ignorante. Mas a nossa parcela de ignorante. ouvintes aí que viu... Então, vai eu ser spoiler. legal. Se você não viu o filme, gente, apague da sua memória o que eu acabei de falar, tá? Eu tenho um adendo a esse significado de férias. Sempre que eu penso em férias, hoje, férias para mim é um momento onde eu não estou trabalhando. Só que quando eu começo a pensar mais sobre as férias, eu sempre remeto à infância. É com vocês assim também? Sim, muito, muito. Eu não consigo pensar férias dissociado da infância. Eu também não. Como se aquilo que eu tenho hoje não fosse férias, fosse algo diferente de férias. Até na preparação pra esse podcast, lembrar de férias. Eu só penso assim, eu criança. Eu no sul de Minas, eu na praia. Embora hoje eu vá também pro Caxambu, pra praia. Não tem o mesmo gostinho. Eu não tenho uma relação tão boa com férias, assim, por questões de trabalho, né? Quando se trabalha, assim... Freelancer? Você não tem muitas férias. Então, tipo assim, férias geralmente é um período de tempo em que eu tiro pra, tipo assim, vou viajar. Eu nunca tô de férias. As últimas férias que eu tive... Então, não são férias, correto? Então assim, férias pra mim é aquele tempo que você tá em casa. Porque as férias escolares são uma marca mesmo na nossa infância. Porque todo mundo tem férias escolares, né? É uma marca da escola. Mas enfim, eu acho que, por exemplo, quando criança eu tinha brincar, primos, viajar. Depois, as minhas férias começaram a ser muito associadas aos períodos que eu tinha para escrever. Que era o período que eu podia ficar muito imerso, então eu ficava fazendo pesquisa ao longo do ano e eu sabia que aquele período eu ia poder escrever. E depois que eu comecei a trabalhar como autônomo, minhas férias também são reduzidas. É geralmente o período que eu estou fora da cidade. Então, férias para mim significa viajar, porque se eu estiver aqui eu trabalho, né? Então, acho que elas foram mudando de significado, né? E eu não tenho esse dom que as pessoas têm de ficar à toa. Durante essas vezes que eu viajo, sei lá, fui pra praia. Aí você senta lá na praia, as pessoas simplesmente se sentam numa cadeira e ficam, tipo assim, 6 horas sentadas na praia,
com um livro aberto, ou tomando uma cerveja. Eu não... Um livro aberto, mas não fazendo nada. Gente, eu não consigo ficar sentado com o mundo acontecendo desligado de um livro. Eu consigo ficar sentado com aquele monte de areia. Essas férias, eu aprendi. Eu não consigo, gente. Férias, eu não consigo ficar parado, ficar Deixa eu puxar aqui, então, meu tema da minha pesquisa, porque ele tem a ver um pouco com isso. Eu trouxe 2 coisas para compartilhar com vocês, e eu vou ler as 2 primeiro, depois eu comento, pode ser? Pode. A primeira é o seguinte, é uma matéria que saiu no estado de Minas em 2020. Já pensou em trabalhar apenas 4 dias por semana? Já. A filial da Microsoft no Japão resolveu testar um experimento em que os funcionários tiveram uma jornada de trabalho de 4 dias por semana. A regra era, todas as sextas-feiras seriam de folga. É um sextou japonês aqui da Microsoft. Os resultados mostraram um aumento de 40% na produtividade da equipe, além da redução dos custos operacionais da empresa. Essa é a primeira coisa. A segunda é uma frase do Oscar Wilde, o escritor inglês, que ele diz o seguinte: é o que você lê quando você não tem que fazê-lo que determinará o que você será quando não puder evitar. O que ele está querendo dizer é o seguinte: quando você não tem obrigação de fazer nada, o que você faz determina, né, quem você é, o que você está inclinado. Eu trouxe essas 2 coisas. A primeira, porque, obviamente, eu achei muito legal, eu acho que a gente trabalha muito, eu sou super a favor de muito feriado, muita pausa para a gente descansar, mas de que, como muitas vezes a coisa do descanso no nosso mundo capitalista está ligado a é bom descansar porque você produz mais, produza no seu, é o ócio criativo, fique à toa, mas produza. Então eu li essa notícia e fiquei muito feliz pelas pessoas que ganharam na sexta-feira de folga, mas ao mesmo tempo pensando no que é essa conta que a gente faz do descanso hoje no mundo do trabalho. O motivo, né? Exatamente. E a outra é essa, do Oscar Wilde, que é o que a gente faz quando a gente realmente está livre, porque às vezes o nosso período de descanso semanal, descanso de férias é tão reduzido que a gente vai no dentista, a gente aproveita para fazer reparos na casa, a gente resolve o problema de comprar material escolar, enfim, da criança. E se a gente consegue experimentar períodos de completo ócio, de ficar à toa, e o que isso diz sobre a gente. Então eu queria trazer esses 2 assuntos para eles ficarem soltos no podcast também. 2 coisas interessantes sobre a sua primeira notícia. Primeiro, que o Japão já é um lugar conhecido pela carga horária de trabalho fora do comum, né? Tem um canal do YouTube que eu sigo que é um rapaz no Japão mostrando dias de pessoas, tipo assim, dias de uma secretária, dias de um animador de estúdio, cara, dia de um chefe de restaurante do miojinho lá deles. Cara, os caras trabalham de 6 da manhã às 10 da noite, assim, sem parar. E essa mudança de pensamento, legal tá no Japão. E nos Estados Unidos tem algumas empresas que durante o verão deles, eles trabalham só 4 dias. E as pessoas falando como é que é bom. Isso um cara falando como é que era bom ele ter um dia para ele fazer pequenos reparos na casa dele. Ele falou, eu posso marcar uma mini viagem. Então, tipo assim, querendo ou não, é dinheiro que rola no... Pois é, em muitos países, na França, por exemplo, as pessoas... você tem uma padaria. Aí você entra de férias um mês com a sua família, você fecha a padaria. A Argentina, assim, também. E aí eu acho, assim, muitas pessoas reclamam, nossa, mas aí vai ficar sem a padaria? Ué, gente, tem outra padaria. Mas tem uma coisa, assim, que é da coisa capitalista, de assim, tem que atender o cliente. Você não pode deixar... Cara, eles vão descansar. Eu sou um pouco capitalista Eles mesmo. não podem ficar um mês descansando? Não. Dá férias para os funcionários. Eu aqui estava na minha academia, né? Eu sou uma pessoa muito fitness, vocês não podem me ver, mas né, meu abdômen de tanquinho está aqui em cima dessa mesa. E aí, quando a gente estava perto ali do Natal, eu falei, podia parar no dia 23, né, e voltar no dia 2, para ninguém ter que ir na academia. E os funcionários serem férias, todo mundo me olhou com uma cara, tipo assim, como assim fechar a academia, né? Eu falei, gente, todo mundo descansa de malhar, de trabalhar, mas eu falei um absurdo ali naquele momento. Pra mim, fechava a academia pra sempre mesmo. Assim, todas. Acabou com isso. Essa frase do Oscar Wilde, eu vesti a carapuça totalmente quanto a ela, porque eu comentei que as férias me remete muito à infância. E nas minhas férias, eu sempre trocava o dia pela noite. Eu tinha uns amigos no prédio, tinha vários amigos no prédio onde eu morava, então a gente brincava de tarde, de noite, mas o que me marcou nas férias era a madrugada, que eu ficava assim, sozinho no quarto, eu jogava videogame, via filme,
ficava lendo. Conheceu o seu corpo. Uma coisa que me marcou muito foi computador ligado jogando videogame, aí eu deixava a TV, tipo assim, de companhia, só pra ter o barulhinho, e tinha um programa na Globo, um programa não, era o filme, chamava Intercine. Não era o Cine Privé, não. Era o Intercine, que aí, tipo assim, passava o filme e no intervalo ele dava 2 filmes, você ligar e votar. Então lembra disso? Lembro. Então a minha infância, isso me marcou muito, assim, ali que eu comecei a gostar muito de filme, de ler, eram as férias que eu trocava o dia pela noite, ficava ali de 00:30 às 6, completamente sozinho no quarto, aquilo ali me marcou muito. Isso é legal. Gente, uma pergunta, como a gente sobrevivia às férias com a programação da TV aberta? A gente não ficava só na Por isso que a gente gosta de literatura. Vamos lá. Então agora eu já quero introduzir uma pauta. Posso terminar o seu já? Pode introduzir a pauta? Eu, pensando sobre férias, e também tendo em vista a nossa etiqueta no site, que é o Prova dos 9, eu pensei em 9 filmes sobre férias. Só que em vez de colocar no site, eu trouxe para discutir aqui brevemente com vocês, e queria também a breve opinião de todos sobre esses filmes. Serei breve. E eu acabei não colocando no site porque não são 9 filmes sobre férias, mas são 9 filmes que representam as minhas férias. Quando eu penso em filmes de férias, esses foram os filmes que eu pensei. Então não são filmes de férias, mas representam as minhas férias. E aí, no final, quando eu falar os 9, eu vou comentar algo que me chamou a atenção. Você vai falar 9 direto? 9, querem direto? Vamos direto, a gente pode falar pequenas palavras, né, Deco? Sim. Primeiro, Os Goonies. Os Goonies, nossa. Muito bom. Bom filme. 2, Esqueceram de Mim. Perfeito. Puro suco das férias. Seria um filme de Natal, mas tudo bem. Que Natal que é? Natal é nas férias. Viu? 3, adoro esse filme. O Pai da Noiva. É com o Steve Martin. Achei que era do Darim, não é não? Não. O Darim, que é o filho da noiva. É o filho da noiva. 4, Te Pego Lá Fora. Nossa, que Tem delícia. esse gatinho. Ele falou As madrugadas, eu lembro desse filme. 5, Férias Frustradas. Ótimo filme. Férias muito Frustradas. 6, Um Tira da Pesada. Ed Murphy. Muito bom. 7, Tubarão. É nas férias. E é na praia. É uma praia. 8, Clube dos 5. Ah, maravilha. Eu só fui ver o Clube dos 5, mas... Também, eu acho que eu vi ano passado esse filme. Então. E fechando, Curtindo a Vida Doidado. Pô, não rolou um Lagoa Azul e não, gente? Não rolou. Parece que a madrugada dele não era tão animada quanto a nossa, né, Deco? Não rolou um Emanuele. Aí quando eu coloquei esses filmes na lista, eu falei assim, deixa eu ver o ano que eles foram lançados. Todos ali, 83 até 90 no máximo. Então, o período ali que demorava para os filmes chegarem na TV aberta brasileira e é a época da minha adolescência que eles passavam na Globo. Então, quando eu penso em filmes de férias, eu penso nos filmes que eu via durante aquele da sessão período. da tarde. Filme de sessão da tarde, quase né? uma lista da sessão da tarde. Mas eu acho que você pecou por não ter os filmes do SBT. Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos, O Resgate de Jéssica, não sei das quantas. Nunca vi. Gente, o Deco tinha que conversar com a minha mãe um dia. Os mesmos filmes que ela menciona. Gente, vocês nunca viram Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos? Claro. E o Inferno de Dante que a Globo depois pegou. Isso, a Dona Globo? A Dona Globo. Meus filmes de férias eram assim, Jumanji. Nossa. Que a Laís, gente, tem 12 anos. Eu não sei se você sabe, ouvinte. Eu tenho 12 anos. Era Jumanji, tinha uns outros, meu Deus. Mas era Jumanji, o do Tom Hanks Ela vê na bastante ilha. Jumanji, né? Na ilha. Eu não gosto desse filme. Para, Guilherme. Você não viu o filme direito. Era o Náufrago, era Jumanji, era Lagoa Azul, era Matilda. Matilda. A Lili tá viciada em Matilda, gente. Ela faz gente, quem não vê Matilda? Você não viu Matilda? É triste. É triste. Nada, ficava super feliz. Nunca tive uma grande viagem de férias, porque os meus pais não viajavam nesse período, porque meu pai sempre trabalhou no comércio, então época de Natal, janeiro tinha que repor estoque, nunca viajei com os pais. E aí teve uma vez, um amigo que morava no meu prédio, ele mudou para Macaé, no Rio de Janeiro, e aí a gente combinou, não, em janeiro eu vou ficar um mês então na sua casa, lá em Macaé. E aí quando chegou janeiro, eu viajei, casa dele maravilhosa, tinha piscina, cheguei, nadamos, aí de repente vamos jogar bola na rua, e eu lembro assim, no primeiro dia eu falei assim, nossa, as férias vão ser ótimo, sou com meu amigo aqui que eu não via há muito tempo, vou ficar um mês aqui, o verão vai ser excelente, jogando bola, eu torci o pé,
me levaram no hospital, me deram uma injeção, eu desmaiei, madrugada eu tava voltando pra Juiz de Fora. Ah, mentira. Nossa, eu fiquei um pouco triste agora. Quantos anos você tinha? Eu ia ter uns 12. Ai, tadinho, Nossa. gente. Gente, olha, pessoal de Macaé, se você tem uma casa com piscina, a gente vai deixar o contato aqui pra gente dar essas férias pro Guilherme. Tem o WhatsApp da varanda aí, você entra em contato. Que Eu a gente fiquei muito repassa. triste Nossa, de não mas ter é tido muito essas triste férias. mesmo. Primeiro porque teve um prenúncio, né? Nossa, vai ser muito legal. Amigo, agora eu fiquei triste. Eu também fiquei. Ô, gente, mas férias, né? É isso. Eu nunca fui uma pessoa que gostava de viajar muito, mas a minha esposa era apaixonada com viagem e a minha filha Lília era apaixonada. Então, você tá com pessoas que gostam, que você não precisa ir pro seu melhor amigo pra Macaé, pra ter umas férias memoráveis, entendeu? Eu gosto muito de viajar sozinha também. Eu comecei a viajar sozinha muito Nunca por causa de quando eu tava no mestrado, que tinha congresso, então eu ia pra congresso, e acaba que você não fica o tempo todo no congresso, você vai pra cidades diferentes. Aí eu comecei a amar a sensação de viajar sozinha. Caraca, eu ia e fazia o que eu queria na hora que eu Você queria. finge ser outra pessoa? Não, super! Eu também. Eu invento histórias pra motoristas de Uber. Nossa, Eu falo assim, e aí, o que uma você tá fazendo tradição. aí? Ah, tô... Tá, gente, eu mudo tudo. Menos o nome, na verdade, não, Eu não também. Isso eu pode. faço aqui de fora mesmo. Mas você conhecer o lugar e fazer tudo no seu tempo. Tipo assim, eu lembro quando eu fui pra Joinville, que teve um Intercom lá. E aí eu lembro que eu, assim, visitei um cemitério, o cemitério mais antigo da cidade, que tinha uma casinha com as pessoas lá que eram descendentes das famílias mais antigas. Pessoas mortas, né? Todas mortas, depois você ficava sabendo que todo mundo que você interagiu ali já tinha morrido. Mas aí você ia, eu entrava lá, amei, aí você via brasão, você andava no cemitério, aquele cemitério de filme, assim, sabe? Aquelas lápis, coisa tudo lindo. Nunca que a minha família, lógico, eu amo minha família de paixão, mas assim, nunca minha família, vamos tirar uma manhã, uma tarde pra ir num cemitério. Não, porque você é gótica, né, Laís? Tem isso. Muito, tem essa suave, questão. Então, gótico, mas é suave. Mas fazer o que você quiser, do jeito que você não quiser. funciona. Eu posso dormir até mais tarde? Posso, foda-se, pego e durmo. Pra mim não Chego, funciona. tomo um café, eu tomo café assim, que deixa todo mundo com vergonha de mim. Tanto que eu tô comendo aquele café. Ah, é uma delícia café de hotel. Não, gente, ó, pra mim não funciona viajar sozinho. Eu tive uma pequena experiência em que eu viajei com minha esposa e durante uma manhã eu tinha manhã pra eu fazer o que eu quisesse. Eu falei, cara, vou dar uma volta, procurar loja de videogame na cidade, né, porque eu não consigo entrar na loja de videogame com calma, vou fazer. Aí sentei pra trocar de roupa, liguei a televisão. Aí tava passando um programa de pessoas tentando sobreviver numa ilha peladas. Pronto, Acabou. 4 horas vendo isso. Então, Acabou assim, amanhã. Mas você não poderia ficar 4 horas direto em casa sem nenhuma interrupção, vendo TV. Exato. Só as férias te proporcionam. Olha como te marcou esse. ainda mais esse sobre momento. pessoas peladas ainda. Eu tenho uma relação com viagens e às vezes eu acho que ela, em alguma medida, é uma relação um pouco covarde, mas eu muitas vezes não anseio tanto pelas viagens, ou nossa, tem essa oportunidade de viajar, eu vou viajar, porque eu realmente as viagens me tocam muito, me transformam muito. E de vez em quando eu deixo de fazer uma viagem que é uma viagem possível, porque eu sinto, eu não posso lidar com tudo que uma viagem vai me causar agora. Então, eu tenho uma relação disso, principalmente quando eu estou com outras pessoas, ou mesmo sozinho, quando é uma viagem muito grande, eu falo, eu posso arcar com essa viagem agora financeiramente, em termos de trabalho, e em termos do que essa viagem vai me causar? Então eu penso muito nisso, assim, é meio bobo, mas é real, assim, às vezes eu faço uma viagem assim, simples, vou passar aqui 3 dias, e aí eu volto com tanta coisa na cabeça que eu falo, quando eu decido fazer uma viagem é porque eu realmente estou disposto a ser mexido de lugar, né? Uhum. Você falou disso, dessa coisa emocional, do crescimento. Eu fico impressionado. Já falei isso em algum outro podcast, ou falei isso no podcast, a Laís cortou, porque a Laís corta tudo que eu falo. É impressionante a diferença, o crescimento de inteligência, não é inteligência, de cognitivo da minha filha durante as viagens, gente. As férias acabaram agora, né? Estão acabando, a gente viajou bastante nessas férias. Ela volta uma outra criança. Eu não sei se é porque culturas diferentes, mas ela volta assim, com palavras que não faziam parte do vocabulário. E assim, e as viagens não é, vamos para um museu, foda-se museu, sabe? Não. Mas tipo assim, nossa viagem é praia, que não, eu odeio também, podia cimentar aquilo tudo pra mim. Tá. E é impressionante esse crescimento da criança durante a viagem. E essa parte de apresentar lugares pra criança é muito legal. E férias com criança. É um assunto que só eu posso falar, porque ninguém assumiu nenhum dos filhos que tiveram, né? Antes de você entrar no férias com criança, eu fico pensando se a gente, quando viaja, não assume um pouco da coisa da criança, que a gente faz perguntas muito óbvias, assim, seja para o guia turístico ou para quem está apresentando a cidade para a gente,
Mas por que é assim? Quem que fez isso? Eu acho que é dos baratos de conhecer lugares que a gente nunca conheceu, e não quer dizer que as férias sejam isso, que às vezes as férias é para ir para lugares familiares, mas quando a gente viaja de férias para um lugar que a gente nunca viu, a gente faz muitas perguntas assim, infantis, né? Sobre surgimento, sobre relações, enfim. Talvez seja um dos baratos das férias, né? A gente poder se colocar nessa posição de descoberta, de novidade. Às vezes fico pensando que se eu não fosse Juiz de Fora, eu ia andar, por exemplo, ia no Parque Alfred, eu ia andar e eu ia querer ler cada busto que tá ali. E eu nunca me dei o trabalho de fazer isso aqui morando em Juiz de Fora. Mas eu acho que eu me daria super o trabalho de ficar assim, nossa, não sei o quê. Tanto que, por exemplo, eu vejo amigos meus de faculdade, que vieram de outras cidades, que às vezes eles sabem mais de momentos, marcos, lugares da cidade, que pra mim, assim, eu tô assim... Não, mas não, sentir calor em viagem é lindo. Agora vai andar no Parque Alfred a 33 graus na cabeça. Com a mochila nas costas, correndo pra chegar na aula. São outros contextos. É doido, né? É doido isso. Sabe uma coisa que eu odeio? Você quer falar da criança, né? Desculpa, fala. Não, vamos, depois a gente volta. Isso. Uma coisa que eu odeio, sempre odiei, não sei se vocês odeiam também, volta às aulas, professora, redação das férias. Nossa, eu odiava. Não, eu gostava. Odiava. Igual aquele momento que fica assim, essa aula, se apresenta e fala um pouco também sobre você. O que falar, meu Deus? Quem sou eu? Não, gente, eu não tenho nada contra, não. E o ruim é quando sua amiguinha ia na Disney e você foi, fui pra Muriaé. Mas eu ia falar exatamente o contrário. Eu amava ouvir as redações de férias das outras pessoas. Mas como é que você escreve? Tipo assim, a pessoa, fui na Disney, conheci o Mickey, conheci a Cinderela e você, foi pra Muriaé. Como é que você escreve uma folha inteira sobre Muriaé? Desculpa, Bruna. Muriarel. Nossa, não, gente, é muito difícil. Que eu sempre fui de uma família classe média baixa. Então, tipo, nossas viagens eram viagens. Você vai pra um Guarapari da vida. Aí o outro, conheci a Rainha Elizabeth. Piuma é muito Juiz de Fora, né? Nem fala isso. Cabo Frio. Um abraço pra população de Cabo Frio aí. Que é a mesma de Juiz de Fora. Nesse mês. Algum momento marcante em Roma? Essa história, queridos ouvintes. Ela tá me cutucando pra perguntar. Eu sou assim, vai, Guilherme. Essa história é uma história longa, eu vou abreviar ela aqui. É porque eu sou uma pessoa marcada por eventos intestinais ao longo da vida. Porque muitas vezes... por eventos! Eu tenho um problema de que às vezes eu tenho uma diarreia. E aí eu estava em Roma, feliz um dia que eu ia sair sozinho, né? O amigo que ia sair comigo me deu bolo, abraço, Tomás. A Isa ficou brava porque eu não chamei ela para esse dia, porque ela ia pra balada gay, eu achei que eu chamei, ela disse que não. Aí depois a gente resolve isso. Mas aí saí em Roma sozinho. Aí não sabia para onde ir, parei numa praça e perguntei lá para uns rapazes, achei bonito, parecia um modelo italiano, jogador de futebol. Perguntei, eles me deram várias dicas. A primeira era no restaurante marroquino. Entrei no restaurante marroquino, comi todas as comidas marroquinas, cerveja de cannabis, saí feliz. Aí fui para o outro lugar que eles me indicaram, uma balada muito linda, várias coisas legais, aconteceram muitas coisas bacanas, eu vou encurtar a história. E aí, no final da balada, tinha conhecido lá uns brasileiros e tudo, me indicaram comer uma porqueta em Roma. Isso já era umas 3 da manhã, que era o tipo podrão. Era um podrão. Depois da comida marroquina, né? Isso, da cerveja de cannabis dos italianos. É um hambúrguer. É tipo um sanduichão com uma carne assim. Aí comi a porqueta. E aí as pessoas que estavam comigo me ofereceram uma carona. Eu falei, não, quero ir andando na madrugada. Né? Tô num país que eu achei que era seguro. E fui pela Avenida Appia Nova, lá, que é a Avenida Grande em Roma. Estou eu andando feliz na noite de madrugada em Roma, quando de repente, sabe quando o intestino faz aquele... dá aquele negócio, falei, nó, mas vou segurar. Aí eu olhei no Google Maps, 20 minutos, beleza. Mas, gente, o negócio inflamou, falei, nossa, eu vou... E era de madrugada. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu não vou conseguir chegar em casa, vi que não tinha nenhum lugar aberto. Aí eu pensei o seguinte, eu vi 2 caçambas de lixo. E aí peguei e falei assim, eu vou aproximar, elas tinham rodinha, vou fazer ali um negocinho, né, uma cortininha, e vou cagar ali atrás. Só que eu pensei, era inverno, então eu tava com calça, que eu vou ter que tirar isso aqui tudo. Por quê? Porque vai ser diarreia explosiva. Então se eu não tirar, vai sujar meu tênis, minha calça. Não era aquele cocô que ia sair lindo. Não, né?
né, pra cortar com faca. E isso deve ter passado em um segundo na sua cabeça, porque a pessoa com diarreia é tudo emergencial, é MacGyver. Eu pensei em arrastar caçambas de lixo em coma. Aí eu tirei o casaco, coloquei o casaco sobre a caçamba e quando eu ia, né, me preparar pra tirar o resto, eu ouvi assim, brasiliano! Pariu. E aí eram os moços que tinham encontrado comigo na praça 6 horas atrás, lá no início da noite. Me viram ali, eles falaram, o que você tá fazendo? E vieram, aí ele falou, você quer uma carona? Eu quero cagar. Aí eu falei assim, uma carona vai me ajudar a chegar onde eu tava hospedado. Eu falei, beleza, vou aceitar a carona. Só que aí eu pensei, nossa, vou aceitar a carona de 3 homens estranhos, num país que eu não conheço. Mas eu aceitei a carona, peguei meu casaco, tranquei e fui. Aí eles começaram a conversar comigo, me perguntar coisas, italiano, inglês, aquela confusão. Aí uma hora eu falei, gente, olha, desculpa, eu não tô conseguindo conversar, porque eu tô com muita vontade no banheiro. E eu tava indo no banheiro, eles, que isso? Aí eles foram tão gentis que eles me levaram na porta da casa que eu tava hospedado. Aí eu entrei, gente, sabe esses elevadores de prédio cheio de grade, eu não conseguia abrir os negócios. Eu subi no elevador, quando eu tava no elevador, eu falei, nossa, eu não acredito que eu cheguei tão longe e vou cagar no elevador. Eu não vou aguentar. Mas eu segurei, abri a porta do apartamento, só tinha um banheiro no apartamento que eu tava, e tinha uma pessoa dentro. Que era a menina maravilhosa, Sâmia e Luísa, que me hospedaram lá na casa dela. Ela tava escovando o dente no banheiro, eu entrei e falei assim, sai! Ela, quê? Saiu escovando o dente. E eu tive essa grande vitória, que foi nesse dia memorável, cagar num vaso na Itália. Era essa a história. Mas eu não sei se você precisa colocar isso no podcast. Eu adorei a história. Obrigado, Sam e Luísa, por essa hospedagem maravilhosa. Sam, eu acho que eu conheço a Sam. Elas estão comigo no o podcast de interior. Um beijo pra Sâmia! Posso começar indicando então? Pode. Não pensei em nada mesmo. Eu vou indicar o livro que eu li nas férias. Eu adorei. É a biografia da Susan Sontag, que o Benjamin Moser escreveu. Eu tinha lido a biografia dele da Clarice Lispector. Eu nunca li nada da Clarice Lispector, só a biografia dela, gostei muito. Aí ele lançou agora da Sontag. Comecei a ler, é muito boa, vale a pena. Tem uma história que eu queria só comentar com vocês, que não estou dando spoiler porque as notícias dos jornais comentando a biografia sempre narrava esse fato. O Benjamin Moser descobriu que a Susan Sontag, no primeiro casamento dela, primeiro e único, né, ela foi casada com um professor de sociologia, psicologia, o David Riffe. E o David Riffe, ele é famoso por ter escrito um livro que é a grande obra dele. Ele escreveu outros livros depois, mas fizeram muito sucesso. A fama dele é esse primeiro livro, que é Freud, A Mente de um Moralista. E aí o Benjamin Moser mostra na biografia que quem escreveu aquele livro não foi o David Riffe, foi a Susan Sontag. E assim, história muito igual aquele filme A Esposa, da Glenn Close. Tipo assim, ele escrevia o livro dá o spoiler presa no... É o spoiler dentro do spoiler, né? E então ela assim, igual no filme, ela escondida em casa, porta fechada, para as visitas não ver ele escrevendo... É que eu passo lá em casa. E até hoje o livro com... A capa tem o David Riffe na capa ainda como autor. Muito bom, vale a pena. Boa biografia. Arrasou na indicação, como sempre. Não vou indicar, né? Porque o Guilherme indica tão bem, né? Tá bom. Eu acho que a nossa indicação tem que ser só o Guilherme falando. A gente podia fazer um podcast do Guilherme indicando. Só, Guilherme gente. indica. Guilherme indica. Eu Eu quero dar uma indicação, que foi um livro que reapareceu nessas minhas férias, mas porque o Henrique começou a ler. É um livro que eu dou de presente para várias pessoas. Ele é um livro que congrega duas coisas muito legais, talvez a gente tenha tocado nelas aqui no podcast. É o livro Dia do Coringa, do Josten Garder, que é o mesmo autor do Mundo de Sofia. E é a história de um menino que está numa viagem com o pai dele. Então ele tem ao mesmo tempo uma coisa infantil e ele tem uma história de uma viagem. E ela é uma viagem com destino, né? Eles estão procurando a mãe deles, eles estão indo até Atenas e tudo. Então é um livro que a cada passo da viagem a história vai se desdobrando e eles vão falando sobre vários assuntos filosóficos. Também não é igual ao Mundo de Sofia, mas é um livro de um pai e um filho se perguntando coisas sobre a vida e conversando sobre ela. Então é um road book, assim, um filme de estrada, um livro de estrada. É sempre bom, né? Eu adoro. E ele tem uma coisa que é um livro dentro do livro, que é muito legal também. Um menino lê um livro também. Então você acompanha o que ele está fazendo nas férias dele, assim. Bacana. Eu vou indicar... Eu não sei se eu já indiquei isso. Não é uma indicação, não. É uma pergunta. Vocês viram o filme esse aqui, ó? I Am Mother? Do Netflix, Não. que é um robô? Não. Cara, que filme ele é bizarro. É bizarramente legal. É muito estranho. Vou ver.
Muito robô. Eu acho claro que é famosa a mulher que fez o robô, a voz dela, aquela que eu confundo. Ou ela é a Hilary Swank ou ela é a outra. Talvez a outra. Jennifer. Garner. Eu não sei quem que é qual, tá? É a Hilary Swank que fez. Então, assim. Não, mas é um filme estranho que eu gostei muito. E a minha indicação é A Garota que Conquistou o Tempo. Vocês viram esse? Amo! Não, Cara, eu vi durante as férias. Deixa eu ler Esse anime segue as aventuras de uma estudante de ensino médio aparentemente comum, que descobre ter a habilidade de voltar no tempo. Cara, é muito gostoso de ver. Sério, é muito. Tem no Netflix. Tem, é uma delícia. São coisas assim, é aquele filme gostoso que você começa a ver e aí depois tudo no final é amarradinho. Aquela cena que você viu lá no início, que você fica, caraca. Ai, Quem tem quer ser um milionário? Netflix. Tá, vou ver. Saudades. Vi nas férias. Quem quer ser um milionário? Gosta? Gosto, adoro. Alguém não gosta desse filme? Eu não gosto, não. Nossa, cara, o Guilherme é insuportável, gente. Uma pessoa que não pode ver náufrago. O Guilherme gosta de você. Mas eu sou um gosto adquirido, minha filha. Eu não chego a pessoa que gosta de mim assim. Tem que ter um. Eu amei a expressão gosto adquirido. O que eu vou indicar é um livro que eu li nesse meu recesso de fim de ano, que é o que eu mais tive, né? Próxima férias aí, nos últimos tempos. Que chama... ele parece inicialmente aqueles livros, assim, que a gente lê... Tipo aqueles livros de autoajuda. No início eu fui meio relutante, mas eu tinha pegado o plano aqui, Sem Limites, do Kindle. Falei, eu comprei esse negócio. Eu comprei, não, ganhei. Mas obrigada, mãe, obrigada, pai. Mas aí... Mas tem foda-se no nome? Eu só leio. Seja foda. Eu só leio o livro agora, tem foda-se no Outro dia eu nome. vi na livraria que tem um livro que chama Infoderes. Do mesmo autor. Não, tem uma foda. Gente, tem uma sessão do foda agora na livraria, só de foda. Na praia só tinha Seja Foda. O livro chama História em Discursos. 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. E a graça dele é que Do não Marco são... Antônio Villa? E aí não... A graça dele é que não é só... Não, tô falando, Guilherme, maravilhoso. Não que é só discurso, tipo assim, do Martin Luther King, por exemplo. Tem um do Martin Luther King, mas tem outros discursos que, assim, geralmente não são contemplados pela história, ou então a gente não é ensinado sobre eles. Então eu achei muito legal. E eu gostei muito especialmente até o momento, né? Não terminei de ler ainda, mas eu vou terminar. Eu tava assim, caraca, o Marco Antônio, melhor pessoa. Parecia assim, um episódio de Drag Race, porém na Roma Antiga. Marco Antônio só lançando umas indiretas pra que todo mundo... Eu falei, caraca, Marco Antônio era foda. Fiquei assim, empolgadaça. E aí descobri, beleza, era do Shakespeare, mas assim, caraca, eu nunca tinha lido isso, achei muito maravilhoso. E os outros são de verdade, então eu recomendo a leitura. É muito legal e transporta muita gente para esses momentos. E acho que sempre vale a pena isso. Não dá nota pras férias, não, né? Ah, não, pera. Confundindo as editorias. Confundi o programa aqui. É isso, né? Um beijo. Um beijo e um queijo. Se você estiver de férias, aproveite as suas férias aí. Aproveite pela gente. Enquanto você tá de férias, a gente tá trabalhando pra trazer entretenimento de qualidade pra você. É isso aí. Trabalhando também não, né, gente? Pô, trabalhando não. Ninguém fez pesquisa dessa vez. Quem não fez pesquisa? Eu tô usando uma frase do Oscar Wilde. Nossa. Uma matéria sobre a Microsoft no Japão. Guilherme listou 9 filmes. Ô, Deco, nem todo mundo aqui é igual você não, cara. Você tem que subir o padrão aí, cara. Hoje a gente tá malhando a Deco, eu tô me vingando dele daquela vez que eu fiquei atrasada e ele ficou o podcast todo falando. E não desligamos o ar-condicionado. Tudo bem, dá pra tirar o ruído.